porque a gente está vendo já uma queda dos números, a não ser que aí o carnaval, daqui a 15 dias, a gente tenha essa subida novamente dos números, né? Uma explosão de casos, não sei. O senhor tinha falado sobre isso antes do carnaval, mas nesse momento que a gente pode falar é que há uma queda do número de casos de Covid, o recuo de 46% em relação aos casos registrados em 14 dias. A queda do número de mortes, na verdade, não é nem de casos, é de mortes. A gente tá com uma média móvel de 451 agora, sendo que a gente agora, nessa última onda, a gente beirou ali 1.000, mais ou menos, lembra? Que a gente estava falando aqui 980, por Sim. aí. A gente, então, com uma queda de quase 50%, o que é um dado positivo. Diante disso, muitos estados já estão desobrigando o uso de máscaras. É o caso, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Determinou ontem que cada município decida sobre o fim da obrigatoriedade ou não do uso das máscaras, inclusive em locais fechados. E isso chama atenção, por exemplo, transporte público, restaurante, que restaurante a pessoa tira para comer, né? Mas shopping, loja e tudo mais. Esse decreto flexibilizando o uso da máscara foi publicado pelo governador. Na cidade do Rio de Janeiro, a decisão deverá ser tomada na próxima segunda-feira. E o uso de máscaras em locais abertos já está liberado desde outubro do ano passado, como a gente já falou aqui. No Distrito Federal, a máscara também não vai ser mais obrigatória em locais abertos a partir de segunda. O governo de Santa Catarina também deixou de exigir as máscaras para as crianças com idades entre 6 e 12 anos no ambiente escolar. Isso é uma novidade, quer dizer, as crianças na escola podem ficar sem máscaras de 6 a 12 anos e também em outros locais. A medida já está valendo. E a gente aguarda agora a decisão de São Paulo, o comitê científico tá analisando, eles estão aguardando aí os resultados desses últimos dias e devem anunciar as próximas medidas na semana que vem, na quarta-feira. Tá na hora de tirar a máscara, doutor Gonzalo? Bom, primeiro o registro da queda de mortes, né? A gente fala em mortes porque casos precisa de exame. E nós fazemos muito pouco exame, então nós não sabemos de fato o que está acontecendo com os casos. Mas mortes é um negócio mais difícil de esconder. Quer dizer, as mortes são evidentes, as pessoas têm que ser enterradas, então nós acabamos tendo um fato palpável. Então, as mortes estão em queda, ou seja, a tendência neste momento é uma tendência de queda e é uma tendência que a gente já vem observando há umas 2, 3 semanas. Provavelmente o que deve acontecer é que a tendência de queda continue. Teremos um picozinho aí por causa das brincadeiras momísticas? Com certeza teremos um picozinho, mas nada que preocupe. É óbvio, as pessoas se expuseram, ao se exporem, o vírus as encontra e a doença ocorre. Então, de novo, o que eu acho que é importante é que a gente não sinta surpresa com o que é óbvio. Então, é óbvio que quando eu saio e me encontro com o vírus, eu vou ter a doença e poderei eventualmente morrer. Então, isso precisa ficar claro. Então, é tempo de tirar a máscara? Eu acho que valeria a pena ter um pouco mais de precaução. Mas, como os políticos estão muito pressionados pela vontade popular, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou continuar usando máscara. Em locais fechados, com certeza. Em locais abertos, também. Também vou continuar usando máscara. Mas vai ser uma decisão sua. Você decide o que risco você quer correr. Eu acho que com máscara nós nos protegemos e protegemos com as pessoas com as quais nós vivemos. Então, eu vou continuar usando máscara para os próximos 15 dias, independente da vontade desses políticos que nós elegemos. Doutor Gonzalo, vamos só entender. Não, a gente conversou não faz muito tempo e o senhor mesmo tinha falado que no começo de março achava que as máscaras já iam sair. O senhor está falando que vai usar esses 15 dias a mais por precaução por causa do carnaval. E depois desses 15 dias estão liberadas as máscaras ou não? Não, eu vou usar porque eu acho que o vírus continua circulando de uma forma um pouco mais agressiva. Caiu
diminuiu a doença, diminuiu a doença. Estamos próximos de entrar numa fase que poderia ser chamada de fase endêmica, sim. A decisão dos políticos, inclusive informada por profissionais da área da saúde, é a deliberação de máscaras em ambientes abertos. É correta? Eu acho que é correta. Né? A liberação de máscara em locais fechados é correta? Eu deixaria mais uns 15 dias antes de liberar máscara em locais fechados. Então, eu concordo. O meu conselho para o político é libere as máscaras. Agora, apesar disso, eu vou usar máscara. Ai, doutor Gonzalo, aí confunde tudo, né? Porque Não confunde tudo. Cada um, companheiro. cada um. Entendeu? É isso aí. Agora, às vezes, as crianças... fala. Existe um conjunto de sinais que informam que nós temos uma diminuição da disseminação da doença. Isso é verdade. Então, podemos liberar? Podemos liberar. Agora, nós não estamos ainda na não doença ou numa fase de muito pouco caso. Nós temos ainda muitos casos. Os óbitos informam que nós estamos tendo muitos casos. Então, não é tempo ainda de, principalmente em ambientes fechados, lógico, quando você está comendo, está no restaurante, é outra coisa, mas você vai num cinema, vai no teatro, eu vou usar máscara. E eu fiquei preocupada com a história das crianças lá em Santa Catarina. As crianças estão tomando a segunda dose agora, né, de vacina. A gente ainda não tem os dados sobre a queda de infecções entre as crianças, pelo menos eu não tenho aqui, não sei se o senhor tem. A gente sabe que é complicado as crianças usarem as máscaras, mas eu acho que é mais complicado para os adultos, porque elas ficam numa boa ali com a máscara, né? A gente que às vezes fica com pena e nananã, né? Mas o governo de Santa Catarina falou, libera a máscara para as crianças de 6 a 12. Isso é seguro, doutor Vecina? Eles estão correndo um risco considerável, né? Principalmente porque a cobertura vacinal nas crianças, a cobertura vacinal nacional está em torno de 45% das crianças vacinadas. Então, se pelo menos houvesse uma condicionante às crianças vacinadas, eu ficaria um pouco mais tranquilo. Mas não há essa condicionante. E muitos pais não levaram suas crianças para vacinar, estão desrespeitando a lei. Então, eu acho prematuro liberar o uso de máscara pelas crianças nessa faixa etária, sem que você garanta que elas estejam vacinadas. Se elas estivessem vacinadas, eu acho que seria aceitável liberar o uso de máscara. A máscara prejudica a comunicação, não há dúvida nenhuma sobre isso. E um dos objetivos da escola e dos encontros entre crianças que ocorrem na escola é propiciar a socialização. E a máscara é um obstáculo à socialização. Então, assim que possível, deveríamos mesmo liberar as máscaras das crianças, que pegam menos a doença, sofrem menos com a doença, mas ainda assim pegam a doença e levam a doença para casa, que é também muito preocupante. Então, eu acho que nós teríamos que fazer uma campanha mais intensiva de vacinação dos jovens e crianças para tomar essas decisões da liberação de máscaras em crianças.